A Comissão de Altos Estudos da Câmara lança, dia 9 de maio, às 3h30 da tarde, no Salão Verde aqui da Câmara, o caderno sobre assistência tecnológica às micro e pequenas empresas. Todo ano no Brasil surgem 720 mil novas empresas e morrem 650 mil. Os participantes do Conselho de Altos Estudos da Câmara estão preocupados com isso. O deputado Ariosto Holanda, do PSB do Ceará, é um dos membros do Conselho e participa com a gente desta edição do Palavra Aberta, que está sendo retransmitida também pela Rádio Câmara. Deputado, o objetivo é apenas impedir a morte dessas empresas ou capacitar as atuais para os desafios da inovação? Deixa eu lhe falar, Paula, eu sempre coloco que a micro e pequena empresa, para sobreviver, ela precisa do apoio de 4 assistências. Imagine essa mesa com 4 pés, né? Então, ela precisa da assistência gerencial, e aí o Sebrae, a nota 10, faz bem, faz a gestão, faz o marketing. Precisa da assistência que eu chamo financeira. Aí nós temos Banco de Desenvolvimento, BNDES, Caixa Econômica, Banco do Brasil, oferecendo recursos para a micro e pequena empresa. Precisa da assistência de mercado, que se ela não vender, ela quebra. Aí, de alguma maneira, a Câmara já aprovou alguns projetos de lei, o Simples, o Mais Simples, diminuindo a tributação e abre um pouco de mercado. Mas aí as pessoas chegam e dizem, não, sou um bom gerente, tenho crédito na praça e estou vendendo. Mas tem a 4ª perna, que é a perna atual, é a da inovação. Então, quem é que vai garantir assistência tecnológica? Quem é que vai garantir para que aquele produto seja bem feito, o processo seja bem feito? Principalmente nos dias atuais em que a mudança é permanente, é diária. Eu sempre digo que o avanço tecnológico, né, tem resultado no aprofundamento do conhecimento de poucos e no aumento da ignorância de muitos. Então, isso criou um fato hoje no país que se chama analfabetismo funcional. Então, nós temos um analfabetismo funcional presente. Só para você ter ideia, da população de 15 a 64 anos, tem 130 milhões de brasileiros. O IBGE classifica esses brasileiros e diz que 50 milhões são analfabetos funcionais. Então, são pessoas que não entram no novo mercado de trabalho, que exige conhecimento. Então, e tem outro analfabetismo que a gente chama de tecnológico das micro e pequenas empresas. Aí você pergunta, que assistência é essa que ela não tem? Que elas estão distantes de quem tem o conhecimento. Quem tem o conhecimento? As universidades e os institutos tecnológicos. Elas estão longe. E as grandes empresas estão normalmente associadas a esses grandes institutos. Inclusive tem lei da inovação, tem tudo isso. Eles fazem convênio, né? Os pesquisadores já estão trabalhando lá. Então, há uma necessidade urgente de mas que tipo de serviço? Eu digo, olha, eu em determinado momento, na década de 80, eu fui um extensionista, assisti às micro e pequenas empresas. Naquela época não era nem Sebrae, era SEAG. Então tínhamos o SEAG e os Institutos de Tecnologia. E tinha um programa chamado PATME, Programa de Assistência Tecnológica às Micro e Pequenas Empresas. Quando a gente entrava numa pequena empresa, o SEAG, que hoje é Sebrae, tratava da gestão, do financiamento, e os institutos tratavam da tecnologia. Vamos ver esse processo. Vou dar um exemplo assim bem claro, nas regiões mais deprimidas, mais pobres. Às vezes você se deparava com um agricultor que chegava e dizia, doutor, o que é que eu faço com minha terra que não está mais produzindo? Vamos fazer uma análise de solo, vamos ver se a gente aplica um corretivo de solo, né, um fertilizante, né? De repente você encontrava um pequeno, vamos dizer, comerciante ou um pequeno empresário fazendo doce, né, queijo, e de repente ele não tinha vida de prateleira. Então a gente tinha que ir lá para o laboratório fazer análise daqueles produtos. Então, a gente ajudava as microempresas havia um apoio nessa com área. Soluções tecnológicas, e hoje elas não têm. Então, o que nós estamos tentando nesse estudo é mostrar para o país que a pequena empresa precisa da 4ª perna. Hoje todo mundo só fala em inovação. Inovação é uma palavra relativa. Eu falo mais em extensão. Extensão é você pegar o conhecimento que está nas prateleiras das nossas universidades e traduzir para uma linguagem que o povo entenda e assistir. Então, nós estamos nesse embate, por quê? Porque o que nos chama a atenção é que os meios de produção do país estão na mão de 6% da população. As micro e pequenas empresas, elas formam um contingente
de 98,9% das empresas nacionais. 98,9% são micro e pequenas empresas. Mas são empresas que não conseguem se cadastrar numa Petrobras para prestar serviço, porque falta ali a qualidade. Então, a gente tem que levar para ela os aspectos que a gente chama da metrologia, da propriedade industrial, da assistência técnica, de produto, de serviço, porque senão ele não vai resistir, né? Isso é um fato. Então, elas estão nascendo e morrendo, e a gente identificou que uma das causas é a falta da inovação. Deputado, né? Ariosto Holanda, instituições como o CNPq, por exemplo, não estão atentos para a importância não apenas de financiar a pesquisa, mas de levar o resultado dessa pesquisa para quem precisa dela, no caso, as micro e pequenas empresas? Nesse conto, inclusive nós discutimos, fizemos um debate com o presidente do CNPq, né, o Glaucio, ele está disposto a criar um grande programa de extensão. Aí você pergunta, qual é a solução, o que é que o Conselho está apontando? Aí eu digo, olha, nós temos um momento rico para fazer isso. Porque o presidente Lula, quando ele enxergou na questão social do ensino profissionalizante, ele triplicou os institutos federais. Hoje nós temos institutos federais... Substituíram as antigas escolas técnicas. As escolas técnicas, mas que também faz o técnico de nível médio. Então, esses institutos federais, eles estão hoje em 400 municípios. Então, imagine 400 municípios. Então, o que é que nós estamos propondo? Se em volta de cada município você coloca 5 CVT, são Centros Vocacionais Tecnológicos, ou os arranjos produtivos locais, trabalhando na vocação daquela região, então 5 vezes 400 dá 2.000 e de repente você está em 2.400 municípios. Tem alguma experiência piloto, deputado Ariosto, em que o governo, as instituições possam se espelhar para espalhar essa experiência por aí? Essa experiência que a gente falou do PATM, que foi da década de 80, naquela época havia os institutos tecnológicos, hoje eles estão praticamente esquecidos. E quem está surgindo são os institutos federais. Então, o que é que eu imagino? Imagino o seguinte, se nesses municípios a gente colocar um instituto aqui ao lado do SEBRAE, então você faz as duas coisas, você faz a parte da gestão e do mercado, e faz a tecnologia. E isso é fácil fazer? Tá, porque essa rede ela vai se entrar nesse país adentro. Aí foi quando o ministro da Ciência e Tecnologia, na época até o Mercadante, e o Glaucio se sensibilizou, e nós estamos propondo que seja criado um grande programa de extensão tecnológica, com bolsa de extensão, que vá assistir o pequeno. O que é que eu imagino? Imagino o seguinte, naquele recanto mais distante do país, né, num município pobre, você de repente tem um microempresário que precisa de uma assistência. Olha, eu estou com um produto aqui que não está bem, como é que eu corrijo? Tem condições de ajudar imediatamente. Vamos fazer uma análise de laboratório aqui, ver onde é que está o erro. Oferecer informações, né? Hoje nós temos... Ou seja, dar capilaridade. Capilaridade. E quando ele chegar com um problema, você tem condições de resolver, porque essa rede, ela interage entre si e tem a solução. Deputado Ariosto, só para a gente fechar. Esse caderno de altos estudos vai ser lançado, ele tem a contribuição de quem? O senhor destacaria mais ou menos Foi muito importante. Quem nos assistiu de perto foi o Ministério da Ciência e Tecnologia. Então, nesse caderno tem a contribuição, primeiro, da Comissão de Ciência e Tecnologia, segundo, da Comissão de Educação, né? Lá está o Gastão Vieira, o Bruno Araújo, do Conselho de Altos Estudos. Mas aí está com a participação da FINEP, do CNPq, do CNI, do SEBRAE, do CGE, então essas grandes instituições, do IPEA, do MDS, então nós fizemos chamamos aqueles que se preocupam com essa situação e apontamos esse caminho. Então é fácil de implantar? Basta pegar essa capilaridade e definir um programa para assistir as micro e pequenas empresas. Esse, para mim, é um caminho que eu acho que deveria dar resposta. Mas, para mim, o que é mais importante é conscientizar a população dessa quarta perna. Muita gente pensa que é só a gestão e financiamento, mas hoje a tecnologia, a inovação é que define o rumo. Porque se não tiver inovação, não disputa mercado. Hoje, no mercado competitivo... Isso é a escala planetária que a gente está falando. Exatamente, nós estamos falando, o mundo todo é assim. Então, você assiste, porque na época, por exemplo, você se lembra da extensão rural que desapareceu. Quando acabaram com a Embratel, se lembra, foi em 92, a extensão rural acabou. E hoje você tem um acervo na Embrapa, um acervo que
que isso está servindo praticamente para o agronegócio. Então, nessas, formidável de conhecimento. Nessas infovias, você tem essa capilaridade, você pode colocar lá na ponta um conhecimento que foi gerado pela Embrapa. E tem um instituto chamado IBICT, Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, que poderia consolidar um grande banco de dados que garantisse as informações que as micro e pequenas empresas precisam. Entendeu? Então, essa questão fundamental da quarta perna, conscientizar a população de que a quarta perna que trata da assistência tecnológica e inovação é importante. Quem quiser ter acesso a essa publicação, deve se dirigir ao Conselho de Altos Estudos? Ao Conselho de Altos Estudos. Conseguir um exemplar? Pode sim, inclusive nós estamos até disponibilizando. Vai disponibilizar na internet. Na internet, né, da Câmara, Conselho de Altos Estudos, e estamos convidando aqueles, né, que têm condições de se deslocar para vir, que vão fazer uma breve apresentação e distribuir esse relatório que é da mais alta importância no momento para o país. Né? Deputado Ariosto Holanda, muito obrigado e parabéns pela iniciativa. Obrigado, digo eu. Você de casa, muito obrigado pela audiência. Um abraço e até a próxima.